Então aqui numa outra aula mais breve aqui, nós vamos falar aqui um pouco sobre como você consegue masterizar esses comportamentos da tua persona, o seu posicionamento, o seu diferencial, tá? E nós vamos falar aí de uma pesquisa rápida que você possa fazer. Então, essa pesquisa, nós vamos para o mercado para entender duas coisas. Principais concorrentes que a gente possa ter. Então, você, dentro do seu mercado, você não trabalha sozinho. Então, você vai fazer uma referência aí de pelo menos, colocar aqui, ó, 5 possíveis concorrentes. Para entender o quê? O posicionamento daquela pessoa, o que ela mais fala, como que ela se comporta. Então, uma das maneiras que você pode fazer isso é vindo aqui no Google mesmo e pesquisando nutricionistas. Então, nutricionistas, você vai olhar aqui, ó, clínicas, os primeiros aqui são sempre anúncios, né? Então, a clínica de nutrição, se você é uma clínica, você pode entrar num desses aqui, o que você vai identificar? Como que é composta o posicionamento daquela pessoa. Tá? Então, o que ela faz? Ó, você pode ver que aqui caiu num site, né? E aí ela já defendeu aqui a primeira coisa, olha só. Uma coisa que eu vou defender aqui com vocês veementemente. Eu não quero saber quem que é a Mayara. Eu não quero saber onde ela foi formada, a minha formação. Para mim, pouco importa onde ela foi formada. O que eu quero saber? Como ela consegue resolver o meu problema. Aí tem umas coisas legais aqui que seriam um feedback aqui, interessante, a gente pode estar utilizando, a gente vai utilizar, né? E aqui tem alguns conteúdos dela aqui e o contato dela. Para mim aqui, se eu tivesse buscando, se eu tivesse um nível de consciência baixo, eu quisesse aqui emagrecer de 10 quilos, talvez, ou melhorar minha qualidade de vida, a primeira coisa que eu me debato com esse site aqui é quem é essa pessoa. Não estou nem aí para quem ela é agora. O que poderia ter aqui? Eu ajudo você a perder 10 quilos em 30 dias, obviamente que isso é uma promessa meio equivocada, né? Mas eu ajudo você a perder 10 quilos e chegar no seu peso ideal, através do método boladão do shape. Como que ficaria isso? Ficaria bem diferente, né? E aí aqui, daí depois, prova social, quem eu ajudei, depois aqui como que funciona o meu método, como que eu vou te ajudar a chegar nessa promessa que eu falei. E aí lá embaixo, lá, olha, eu sou fulano de tal, tudo mais, né? Mas aqui em cima, teria que ter o que é que essa pessoa pode fazer por mim. Então você pode aqui verificar esses comportamentos aqui, ó. Foi da Mayara que a gente pegou. Vamos aqui da clínica aqui, ó, dieta personalizada. Talvez vai ser, ó, futuro do emagrecimento, 94% de satisfação já na primeira semana. Aqui já me chama atenção, né? E aí ele vai trazer aqui, ó, milhares de pacientes, né? Já ali mais ou menos contextualizando o que é um método, ó, já falando do método, aí o que eles fazem. Tá vendo que não importa agora quem é a pessoa que vai executar, ó, já trazendo aqui o que eles fazem. Aí lá embaixo, lá, ó, já tem uma imagem aqui de um cara de autoridade, Cauã Raymond, paciente cego, ó, já botou uma prova aqui que funciona o método que outras pessoas têm. Não sei se é verdade ou não, porque pode ser comprado mídia, né? Tudo certo. Conta isso, ó, daí agende, eu assisto um vídeo, daí os diferenciais e não importa quem executa. Importa que dá certo, ó. Já outras autoridades aqui, provas sociais, provas de quem executou, testemunhos, muito interessante. Aqui já temos já um posicionamento já que pode nos auxiliar a criar isso. Você precisa criar isso agora? Não, eu quero que você venha aqui para você tirar referências. Então aqui no Google você vai pesquisar todos quantos. Então aqui nós temos anúncios, obviamente, mas você pode pegar aqui na tua região, né? Pode pegar aqui embaixo aqui nutricionistas próximos. Uma outra fonte para você pegar isso é no próprio Instagram, né? Pessoas aí que você talvez conhece. Eu não lembro de nenhuma nutricionista agora. Eu vou colocar aqui, ó, uma possibilidade aqui, ó. Aparece aqui, a Sabrina aqui. Então, talvez eu conheça a Sabrina, o que eu vou olhar lá? Especialista em emagrecimento feminino, ó, já falou aqui, pós-graduado em tratamento de obesidade, poderia ter uma outra coisa aqui, mas já colocou uma primeira promessa, e aí, ó, mestrando em nutrição. Não tá nem aí o que ela faz. Vou bater bastante fortinho isso com vocês, tá? E aqui, ó, um reelzinhos dela aqui, fotinho de comida, fotinho da família, tá. Cadê um método dela? Como que ela me ajuda? Como que ela me ajuda a chegar no meu objetivo? Como que ela faz eu chegar lá? Ó, emagrecer não é... talvez esses postzinhos aqui, mas poderia ter coisas mais impactantes aqui, tá? Esse posicionamento que eu vou auxiliar vocês a construírem, porque nós temos que usar todas as abordagens possíveis, ó. 3 elementos que... Cara, isso aqui talvez seja uma coisa que nós não vamos usar, né? 3 elementos que eu utilizo com meus pacientes para emagrecimento. Talvez colocar aqui títulos mais persuasivos e aí colocar assim, alimentos que destroem a gordura localizada.
Daí nós vamos pensar sobre isso, né? De quais são os alimentos. Aqui teria um postzinho que estaria mais impactante se estivesse aqui no fixado aqui, ou de uma outra maneira para a gente conseguir chegar nesse posicionamento único. Então aqui o Instagram é uma outra fonte que você pode estar consultando. Vou deixar essas duas para vocês porque eu acho que elas já são duas bem relevantes e não engessar tanto o processo de vocês aí, tá? Então para essa aula aqui, falamos aqui sobre como você vai fazer essa pesquisa, tá? Então pesquisa dos seus concorrentes. Pegue aí 5 concorrentes, como eu falei, para você ter essa validação. O que você vai analisar? O posicionamento do concorrente. Você vai analisar ali o conteúdo dele, obviamente, né? Conteúdo, a relevância, o método, bem importante. E se você for um pouquinho mais ousado, eu diria até para você fazer um cliente oculto. Manda mensagem para ele e aí se comporte como cliente para ver como que é o atendimento, para você verificar como que ele atende, tá? Qual que seria? Te manda ali para uma consulta gratuita, se ele te dá uma isca ali, uma oferta imediata, se ele já vende, já passa o preço, tudo isso é legal para você ter condições de entender melhor o processo de atendimento e criar os seus grandes diferenciais. Então, aqui nós vamos falar de pesquisa de concorrente. Depois nós vamos pensar no nosso cliente, pesquisa dos nossos clientes, tá? Não quero que você faça essa tarefa de pesquisa com o cliente agora. Eu quero que você apenas lembre dos clientes que você já atendeu, das pessoas que já compraram de você, para a gente entender os principais comportamentos aqui, ó. Né? Então, essas pessoas que compraram de você, ou elas tinham uma solução que elas estavam buscando, que aliviava uma dor ou buscavam um prazer, e elas queriam uma vida futura, a transformação. E aí entraria ali os benefícios do teu produto, como que o seu produto se conecta com os desejos desse cliente. Então, você vai anotar aqui dentro da pesquisa aqui dos seus clientes, dos clientes que você tem, caso você tenha, por que eles compraram de você. Caso você não tenha clientes, você vai deixar essa tarefinha aqui pendente para a gente poder fazer isso depois. Beleza? Então, aqui para esse primeiro bate-papo aqui, a gente falou sobre uma construção rápida aqui dos seus diferenciais de marca. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o pitch de elevador, como você vai construir ele, como você vai conectar todas essas pontas. E também nós vamos falar um pouquinho mais sobre a persona para que você, de fato, não erre nessa tarefa.